Tranquilo. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Baga. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Eu que agradeço o seu aceite aí, estar aqui conosco hoje. Imagina, um prazer. Marcos, eu preparei algumas perguntas aqui, mas você sinta-se à vontade para trazer outras questões, outros assuntos, tá? É só para a gente ter um guia, porque às vezes eu me empolgo, fico meio Forrest Gump. Eu vou desdobrando as coisas, contando história e perco o fio na meada. Pode ir, vamos lá. Então vamos começar de uma pergunta aparentemente simples, mas complexa. Quem é Marcos Milone? Conta pro pessoal aí. Essa é a mais simples, vamos dizer assim. Sei lá. Bom. É um cara, eu sou um cara de 58 anos, né? E eu acho que uma característica básica minha é que eu sempre fui muito inquieto e curioso, né? Então, assim, eu já fiz um pouco de tudo, assim, já escrevi para teatro, fiz teatro, né? Fui jornalista de viagem e hotéis, no caso, mas estudei jornalismo também, né? Aí depois fui fazer marketing, trabalhei como marqueteiro muito tempo, né? E durante esse tempo também era DJ, adoro música, então fazia festinhas, né? Às vezes ganhando os trocados, outras vezes fazendo para os amigos, para mim mesmo, para as minhas festas, né? E no final de tudo acabei até virando microempresário no varejo, né? E assim foi um outro período, né? Mas assim, aí agora eu estou me dedicando a escrever, que eu acho que é uma coisa que sempre norteou a minha vida, ou ficou lá por baixo, né, me levando de algum jeito ou de outro, escrevendo e lendo, entendeu? Uhum. Pô, legal essa informação que você era jornalista de turismo, né? Isso eu não sabia, e tem muito a ver com a sua escrita, né? A partir do para elencar isso diretamente. Como é a viagem, né, é um vício, não tem jeito, né? E hoje em dia acho que a maioria das pessoas que podem, quer, ou vão dar um jeito, porque é uma coisa que não tem como, né? E eu acho que para escrever é uma experiência tanto, entendeu? Porque é uma forma de você sair, né, do seu cotidiano e começar a descobrir novos mundos, novos jeitos, novas pessoas, né? Sem dúvida. Então, muitas histórias vêm de experiências que eu tive em viagem, né? Recentes e bem antigas também, né? Bem simples. Viagem simples até, entendeu? Sim, e antes de entrar nas viagens no livro propriamente, uma curiosidade. Você é carioca de nascimento, né? Sou carioca. E foi numa viagem dessas que você veio parar em Botucatu e acabou ficando? Como que você chegou aqui? Não, na verdade, a viagem, uma pessoa viajou até o Rio e me conheceu e acabei vindo para cá depois de muito tempo. Entendi. Faz quantos anos que você mora aqui em Botucatu? Em Botucatu há 4. Vai fazer 4 agora em abril. Né? Ah, eu achava que fazia mais. Não. Eu já conheço desde 2004 Botucatu. Uhum. Mas já morei muitos anos em São Paulo, 2 temporadas até o brinco, primeira e segunda temporada. E passei um período mais curto em Ribeirão Preto, né? E agora aqui. Né? Ah, então nós nos conhecemos no curso da Ana, né? Curso de escrita. Você devia estar recém-chegado aqui. Deve ter uns 4 anos. Foi no ano seguinte que eu estava aqui, entendeu? Eu descobri, porque teve, acho que foi em maio de 2018, teve umas oficinas gratuitas no Centro Cultural na cidade, que eu participei da Ana, que você estava lá, inclusive. Que foi dentro do Acangatu, então. Já foi, o Acangatu. E aí eu perguntei para ela e ela disse que fazia oficinas pagas com poucas pessoas, né? E eu fiz naquele segundo semestre daquele ano. Entendeu? Sim. Legal. Tá, então agora já entrando um pouco no livro, mas quase. Por que escrever? Olha, como eu já falei, eu acho que escrever sempre fez parte da minha vida de uma forma ou de outra, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonado por histórias também, né? Então, ler também era um hábito básico, assim, meu, desde ler jornal, revista, e aí livros também, né? E aí eu sempre escrevi, na época que eu fiz teatro, escrevi umas peças, em parceria ou sozinho, umas cenas engraçadas, os besteróis, era a época do besterol, né? Aí depois, como jornalista, escrevendo sempre, escrevia muita carta quando eu viajava, para amigos que eu tinha fora do Rio, né? E aí aí veio o e-mail, né? Aí que foi um prato cheio para mim, né? Trocar e-mails, né? Que para mim eu acho que isso se perdeu muito com o WhatsApp, né? Quando eu recebo um e-mail de alguém
particular, né? Eu acho tão bom, né? Eu tenho trocado alguns e-mails com o professor, meu professor também, ultimamente. E algum com você também troco, com o menino que está montando o livro também, né? Mas é mais difícil, né? Hoje em dia, né? Já é uma tecnologia obsoleta o e-mail, né? Ficou, né? Ficou. Mas para mim foi um perfeito substituto para a carta, porque você não precisava ver o correio, né? Sem dúvida. Né? Era só clicar e enviar, se lapidava o texto digitando. Tá? E também depois eu fui fazer curso de roteiro de cinema, 10 anos atrás lá em São Paulo, e de um tempo para cá fazendo as oficinas, uns 3 anos para cá, as oficinas do Rodrigo Petroni em São Paulo, que eu fiz, eu estou na, agora é a quinta que eu estou fazendo com ele, agora é online, né? Uhum. Para São Paulo. E estou fazendo também, já fiz a da Ana Vieira aqui aquela vez que eu te falei, Ana Vieira Pereira. Né? E como é que surgiu a ideia do livro? Assim, você foi fazendo os textos ao longo do tempo e depois que tinha um volume, você falou agora eu vou reunir ou não? Você já falou vou escrever um livro e começou a escrever? Não, eu fui pensando assim, porque eu fui apresentando os textos nas aulas, né? Tanto da Ana aqui quanto em São Paulo, né? E eu fui juntando isso, fui juntando. Aí chegou ano passado, eu comecei a pensar, acho que eu vou fazer um trabalho de apresentação, quer dizer, uma publicação para apresentar o meu trabalho, entendeu? Uhum. Então eu fui juntando esses textos todos, tentei dar uma lógica, organizá-los no livro, né? E muitos são crônicas, quer dizer, alguns são crônicas e a maioria acabou se tornando mais foi conto mesmo, entendeu? Conto, e alguns têm umas coisas assim, um pouco prosa poética, são textos mais curtos, né? Que não contam exatamente uma história. É mais uma cena, uma situação, algo que eu vejo, uma viagem, ou uma coisa forte que aconteceu comigo, né? Então é basicamente isso. Não é um texto, não é um livro longo, porque os textos tinham uma limitação para levar nas aulas, né? Da Ana era uma página só. Aí teve uma vez que eu levei um de 2 páginas, né? E aí eu aumentei isso, levei lá em São Paulo, esse texto aumentou mais ainda, né? E lá em São Paulo tinha uma limitação também de 3, 4 páginas impressas, né? Que tinha que levar, né? Mas acabou que alguns ficaram um pouco maiores, né? Mas a maioria é menorzinho mesmo, né? Então, assim, aí eu juntei. O que eu fiz? Eu peguei o livro inicia assim com 4 crônicas e contos que abordam o universo LGBTQIA+, né? Aí depois eu passo pela paternidade, né? Textos que falam de paternidade de uma forma ou de outra. Volta ao primeiro tema, né, do LGBTQI, mesclado com relatos de viagens recentes, para aí entrar no final com contos e crônicas que mexem com a minha memória, coisas que aconteceram comigo que eu transformei em relatos de ficção, entendeu? Não é exatamente o que aconteceu, porque a gente também não lembra de tudo. Tem coisas que aconteceram lá em 1983, 84, para mim, entendeu? Quando eu tinha 20 anos, né? E outras são coisas mais recentes, né? Vai ao longo da vida, vai passando, né? Eu achei legal assim o livro porque ele é uma leitura muito fluida, né? Até pela duração, assim, quando você me mandou para eu dar uma lida nele, eu li muito rápido e acho que essa estrutura que você adotou, né, de ter crônica e vai para um pouco de memória e tem essas prosas poéticas que são mais sensoriais do que necessariamente narrativas, né? Mesmo que você tenha essa divisão, ao longo da leitura ele faz uma senoide assim bem gostosa de te conduzir. E quando acaba, você fala, poxa, acabou? Então, você já deve ter mais coisas aí na gaveta, já produzindo coisas novas. Você tem um Medium também, que você publica seus textos, né? Tem alguns lá, né, que é uma coisa mais sem muito compromisso, né? Mas ultimamente eu não tenho publicado muito. No início da pandemia até publiquei 2 coisas relacionadas à pandemia, né? Mas não quis também muito mergulhar nisso, não, entendeu? Fiquei meio parado. Aí, com a volta agora do curso do Rodrigo, eu já apresentei 2 textos que eu gostei muito de apresentar, gostei do resultado, e estou trabalhando em outro mais longo, que eu nem sei o que vai dar ainda, mas eu espero dar tempo ainda de apresentar lá no curso, né? E ver o que vai dar isso aí, né? E também tem um projeto de um romance, né? Isso está meio parado, eu já apresentei isso na oficina, esse projeto e tudo. E até o lançamento desse livro, até para preparar um terreno para quem sabe
ir mais longe um pouco com esse romance e ter uma abrangência maior, né? Quem sabe conseguir uma editora, né, que banque, sei lá, né? Enfim, esse livro é para as pessoas conhecerem meu trabalho, é um cartão de visita, é isso, né? Sim. Espero que gostem, né? E tem, e tem também o livro, uma novidade assim que eu recebi essa semana, é o prefácio desse professor de São Paulo, o Rodrigo, né? E ele... Eu até gostaria de ler um trechinho que ele escreveu lá, porque é meio longo tudo que ele escreveu, né? Que eu acho que sintetiza um pouco, é um olhar de uma pessoa de fora que conhece, que já ouviu muito do que eu escrevi e que leu o livro para escrever esse texto que abre o livro, né? Que eu acho que sintetiza muito o jeito do livro, né? Do meu jeito de ser. Você quer ler agora ou quer que a gente segue com as perguntas? Posso ler algumas frases, são um pouco menos de palavras. Então. Né, que ele diz assim, que eu oscilo entre o conto, a crônica, o testemunho e o memorialismo, né? Isso a gente já falou, né? E aí, abrindo aspas agora. Talvez derivada de sua origem como jornalista, ao longo de O Agente Croata que Me Amou e Outras Histórias, o leitor consegue precisar muito bem os eventos, informações, ambientes e mesmo datas. Por isso os contos se referem sempre a coisas e personagens fictos, mas possuem sempre um certo calor de experiências vividas. E essa mistura entre a efetividade dos fatos e a dimensão puramente ficcional se apresenta desde o conto que intitula O Volume, né? Enfim, o jornalista ajudou o ficcionista a nascer, né? Que ele falava na aula assim, o bichinho do jornalista está dentro de você te atacando agora, né? Quando você escreveu esse texto, né? Aí, para mim, foi uma forma de quebrar também esses hábitos, essas coisas, né? De ser muito certinho. Manual de redação, né? Você não estava dizer que aconteceu no dia 10 de junho de 1991. Não. Tem um dia lá nos anos 90, aconteceu, entendeu isso? Era verão, o dia estava quente. Isso é literatura, né? De certa forma. Você não precisa, o jornalismo precisa do fato exato, né? Precisa, mas eu acho que essa mesclagem das duas coisas, eu acho que ele me viu como que é uma coisa que não adianta, que está em mim, né? E que eu desenvolvi a partir das oficinas, né? Legal. Então, e você falou muito da onde que veio, assim, das viagens, né? De onde que veio as experiências. Mas você tem algumas influências, e quando eu digo isso, não são necessariamente literárias, mas influências artísticas que você consegue identificar, assim, no seu trabalho, escritor? Desde filmes, músicas. A música é muito presente, né, em alguns textos. Sim. Eu acho assim, eu sou influenciado muito assim pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo ou ouvindo, né? Que é a música, né? Então, tem vezes que eu ouço uma música e falei, isso vai dar alguma coisa. E até no livro tem um pequeno texto que fala disso, né? Sem Palavras Danço, que é uma música em árabe. Eu não entendo nada, e nem vou acho que pretender entender nessa vida, né? Eu até descobri a tradução dela na internet. Tudo a gente descobre hoje em dia. Mas o que essa música diz, né? O que essa música me faz pensar, né? Então é isso que está ali, né? Mas assim, influência, tem muita gente que fala, eu sou influenciado por escritor tal, pelo que for, não sei o quê. Eu acho que as minhas maiores influências foram o Rodrigo e a Ana, entendeu? Porque essas pessoas que me mostraram assim, isso é literatura, isso é escrever com criatividade, isso é contar histórias, é ser um pouco poético, né? Quer dizer, poesia não é a minha praia, mas você pode usar um pouco de poesia ao escrever. E tem os alunos que levam lá, alguns estão aí, que é a Egli, né? Eu não sei se a Margarete entrou, mas que escrevem poesias, né? E tem outra que é a Mariana, que ela entrou aí, não sei se ela está ainda, que ela escrevia uns textos muito engraçados. A gente ria muito dos textos dela e ela acabou rindo dos meus, porque ela me inspirou a escrever coisas engraçadas também, entendeu? Essa dinâmica de grupo de escrita é muito, muito rica. A gente acaba influenciando um ao outro também, né? Sem dúvida. Eu sou meio assim, vai vindo, vai entrando, né? Então, assim, mas se for falar em escritores, tem aqueles que me marcaram porque foram livros que me marcaram, entendeu? Se for falar assim, Clarice Lispector, que foram os primeiros que eu li, né? Gabriel Garcia Marques, Cem Anos de Solidão, né? Milan Kundera, com A Sustentável Leveza do Ser, né? Os russos, Chekhov e Dostoiévski, que são dois que, para mim, tem vários, mas esses dois, para mim, que eu já li, eu gosto muito. O Caio Fernando Abreu, né?
Aí tem o João Silvério Trevisan. Aí tem um americano que eu descobri recentemente chamado Armistead Maupin. É um cara de São Francisco que fez uma série que está no Netflix, escreveu livros que deram origem a essa série, né? E ele aborda o universo gay de uma forma poética, bacana, assim. Eu gostei muito disso. E nos anos 80, que eram os anos que eu era jovem também, então a gente se vê um pouco nas histórias dele, né? Uhum. Aí tem outro autor brasileiro que eu gosto muito também, que é o Bernardo Carvalho. Aí os livros do Chico Buarque eu gosto. Tem o Rubens Fonseca, que eu descobri recentemente, um livro dele já estou com outro na pilha aqui para ler. Tem o Camus, que é um outro que eu gostei dos 2 livros que eu li dele, né? Rafael Montes, que é outro brasileiro jovem, que eu gosto muito. Tem o Roberto Bolanho, que eu descobri num clube de leitura aqui. Gosto muito do Bolano. E o Walter Ugumai, que também descobri no clube de leitura aqui de Botucatu. Né? Eu vou dar uma olhada aqui no chat que tem o pessoal comentando. A Patrícia Simões, ela falou, fascinante, cada um dava um filme, né? Acho que quando a gente estava falando sobre os textos. E agora nas influências ela perguntou, Jeanette Claire? Não. Jeanette Claire é autora de novela? É, novela. Ela foi a grande escritora de novela, né? Ela que formou... Esse tem influência também, né? Tem aquele conto que tem a novela O Grito, né? Mas O Grito era uma novela experimentalésima na época, era uma coisa, era de um cara que eu acho que escrevia para teatro, inclusive. Ah, legal. Um escritor, né, brasileiro, acho que é Mário Andrade, não, apaga, não lembro o nome dele agora, depois eu digo, entendeu? Ó, a Mariana comentou aqui também, que você citou, né, saudade de morrer de rir com nossos textos. A Patrícia trouxe o Gilberto Braga, ela está insistindo nas novelas. Então, Gilberto Braga e João Emanuel Carneiro, já que ela quer tanto alguém, né? São esses aí, mas o mais recente é essa menina aí que essa novela que parou, Amor de Mãe, né? Esqueci o nome dela agora. Cara, eu sei, eu fiquei super curioso sobre essa novela, eu li no jornal por acaso, eu não me recordo o nome dela agora. Gente, Manuela Dias. Isso, eu tinha assistido uma série chamada Justiça, que foi escrita por ela. Ela é muito boa. Eu fiquei muito surpresa com essa série, assim. Primeiro, por ser uma produção da Globo, né? Sim. Pela temática e pela uma coisa mais experimental, de linguagem, trilha sonora. Foi das coisas mais surpreendentes. Eu não acompanho muito TV, mas foi a coisa mais surpreendente, acho que eu vi assim, nos últimos tempos. A Globo, nessa novela, assim, agora parece. Quando ela parou a novela, né, por causa da pandemia, ela estava descambando mais para uma coisa mais clichê de novela, personagem vilã, não sei o quê, mas até certo momento ela conseguia fazer essa coisa que a gente fala muito quem estuda cinema e literatura, né, do personagem multifacetado. Não tem a coisa do bem e do mal. A pessoa é boa, ela pode ser ruim, em momentos ruins, ela pode, né? Ela pode ter falhas, pode ter qualidades, né? É multidimensional, a palavra é essa. Né? E aqui, isso na novela ela conseguiu muito isso. Entendeu? E eu fiquei curioso, eu vou procurar assistir alguns episódios aí. Ó, aqui no chat ainda a Sônia perguntou se ela falou Pose, deve ser a série que você citou, né? Eu escrevi no blog sobre uma série chamada Pose, que é uma série... É essa daí que você citou, que está na Netflix, que aborda os anos 80. Não, mas a outra que eu falei desse escritor é Crônicas de São Francisco. O nome tá. O Pose é daquele Ryan Murphy, é um produtor americano, ele é gay, né? E ele faz muita coisa relacionada a isso, não só isso, né? E ele fez essa série que eu achei muito bacana, que ele pega principalmente o universo dos transsexuais nos anos 80, 90, mas entre latinos e negros, esse universo, entendeu? Não o branco, entendeu? De Nova York, a Nova York dessa época. E que eles enfrentam todo o preconceito que existia e ainda pegam a AIDS pela frente, e muitos deles sofrem com a AIDS, né? Sim. Não só o preconceito, mas a doença mesmo em si. E aí tem toda essa história do concurso de dança, que é daquela música lá que a Madonna pegou e fez, aquela música chamada Vogue, né? Sim. Que surgiu dali, essa dança, desses bailes que eles faziam, que era um concurso entre eles, a casa disso, a casa de fulano, a casa de Beltrana. Só que essas casas, que eram pessoas que tinham um pouquinho mais de condições, que alugavam uma casa e abrigavam gays que eram expulsos das famílias, entendeu? E ela se tornava como se fosse uma mãe desses gays um pouco mais jovens, entendeu?
Então, na série também mostra isso aí, né? Repete o nome para quem quiser procurar depois, por favor. A série se chama Pose. A primeira temporada está no Netflix. Ela tem naquele canal Fox também, Fox Premium, né? E parece que... E tem uma segunda temporada, que eu já vi também, mas que não está no Netflix também. Certo. E, Marcos, aqui das nossas perguntas eu tenho uma última, que é se você tem alguma dica, técnica, ou uma sugestão para quem está começando a escrever. Você, apesar de estar lançando agora seu primeiro livro, você já tem uma trajetória na escrita aí de anos, né? Então, se você tiver alguma sugestão, em qualquer âmbito, assim, bem ampla a pergunta mesmo. Olha, você perguntou isso, né, antes para mim, eu pensei, né, e assim, não é... acho que cada um vai ter que ter a sua técnica, não tem jeito, entendeu? A minha, assim, eu dividi em três partes. No início eu começava muito assim, ficava com uma ideia matutando na minha cabeça, matutando, e abria um arquivo no computador e vomitava a ideia ali, entendeu? E depois aquilo ali virava uma pedra bruta para mim, né? E depois eu ia lapidando, revisando, aprimorando, inserindo, deletando, enfim, dando lógica para coisa, se eu via que não tinha lógica, enfim, né? E aí, mais de um tempo para cá, eu acho que agora eu já estou conseguindo me organizar melhor. Assim, eu vou anotando no papel, vou pesquisar na internet, ou algum livro, ou em fotos, se é coisa de memória, né? Vou atrás disso e tento meio que organizar, né? E aí começo a escrever. Mas isso tudo eu estou te falando de conto, entendeu? Conto, crônico, o que for. Agora, no caso de um romance que eu ainda não escrevi, que eu só estou organizando ele, né? Eu só escrevi o primeiro capítulo dele, o nosso professor mesmo, o Rodrigo, falava: eu acho que vocês têm que fazer uma escaleta do que você vai escrever. O Lino, que não sei se ainda está aí, eu não estou vendo o chat, né, mas ele entrou, ele está escrevendo um romance maravilhoso sobre os leprosários, quando tinha leprosário no Brasil, entendeu? E ele levou essa escaleta na aula para discutir com o professor, para compartilhar com todo mundo. E eu também fiz isso com o meu romance, depois de um tempo, entendeu? E levei o primeiro capítulo. Mas acho que o importante é isso. A escaleta é o que é. Quantos capítulos vão ser, o que vai acontecer mais ou menos em cada capítulo, fazer um perfil dos personagens principais, das pessoas que são mais chaves da história, né? E fazer um memorial do personagem principal, também tem a história do memorial, né? De fazer a questão principal desse personagem, qual é a questão dele, qual o grande conflito, qual a grande luta que ele vai ter naquela história, né? Então, isso é uma coisa que eu ainda estou explorando, né? Porque eu não acabei. Né? A escaleta seria como se fosse um esqueleto, né? Apesar do trocadilho ruim, é mais ou menos essa. Você monta a estrutura e depois você vai completando, vai preenchendo aquilo, né? Dando corpo. Você estudou cinema, que eu sei, não sei se nos cursos que você fez se falava sobre isso. Sim. Mas quando você estuda cinema, vamos escaletar o episódio de uma série. Eu fiz esse exercício lá. Aí você pega aqueles post-its e vai colocando na parede, organiza. A cena vem aqui, a outra vem cá. É um barato isso aí, eu adorei. Sim, eu gosto também. E você faz em grupo, então você troca ideias e tudo, né? Mas é isso. Ô, Marcos, você pode ler um trecho, algum conto, alguma coisa do seu livro pra gente? Eu tinha pensado em ler o mais curtinho de todos, alguns já conhecem, né? Porque esse aí foi um dos primeiros que eu escrevi e acabei mandando para as pessoas. Mas eu gostaria de ler esse, que eu acho que pelo menos fica começo, meio e fim. Né? Por favor. Eu vou ler aqui na tela do computador, espero estar olhando para a câmera enquanto eu estiver lendo ele. Peraí. O beijo de Rogéria. Rogéria morreu assim de repente para mim. Não esperava tão cedo. Tinha acabado de revê-la em Divinas Divas. E foi ao assistir esse filme que emergiu da minha memória hibernada o beijo que ganhei. Na boca. 1996, inauguração de uma boate de meninas no caminho velho da Barra para Jacarepaguá, a Point. Eu era o DJ. Estava lá no fundo do palco e Rogéria na frente cantando Lavian Rose, New York, New York e outros clássicos do seu repertório. Chega então o momento tradicional do show, quando a artista conversa e brinca com a plateia. A dar uma panorâmica de 360 graus, olha para trás. Ela não vai me descobrir aqui. E me vê. Oh, mas quem é esse belo rapaz no fundo do palco? Anda em direção a mim. Ela não vai conversar comigo.
E dispara algumas perguntas em francês com seu savoir-faire e mise-en-scène habituais de quem se formou nos palcos de Paris. Ça va bien, mon garçon? Oui, très bien, respondo tímido. E não mais que de repente me sonda com malícia, mas educadamente como travesti da família brasileira. Est-ce que je pourrais vous baiser? Se aproxima fazendo um bico. Gelado por dentro e com simulada naturalidade, bien sûr. E na frente daquela multidão me tasca um selinho na boca. Houve um prefácio a esse meu contato com ela. Uns 7 anos antes, nos meus 20 e tantos, fui tomar a saideira de uma noitada com Lolo e Batistella, amigos para a vida, na Galeria Alaska. E demos de cara com Rogéria, que varou a noite conversando com a gente. Sóbria, intensa, espirituosa. Todos em pé na galeria, em frente ao balcão daquele pé sujo, entre as escadas de acesso para as 2 boates gays que havia lá. O que falamos? Muita coisa. Os assuntos, o tempo e o álcool não preservaram. Ficou a sensação de uma pausa mágica no meio da madrugada e a imagem de nós 3 siderados por ouvi-la contar suas histórias. Rogéria tinha uma luz especial, aquela da qual são feitos artistas que tocam a nossa alma. Lutou e enfrentou muita barra pesada, preconceito, em tempos bem menos liberais, mas encarou tudo com coragem, dignidade, elegância e, claro, com um humor fino e cortante que só uma artista como ela teria. Ao ler sua biografia, escutava sua voz como se estivesse falando diretamente para mim. Um prazer ímpar. Sem ela, não haveria Pablo Vittar. Com seu beijo, me liberei de qualquer preconceito que ainda pudesse ter. Não acredito que partiu. Parafraseando o que ela poderia muito bem dizer, sua partida deixou um rastro de brilho na memória de quem a conheceu e se deleitou com sua persona. Rogéria não morreu, virou purpurina. Muito bom. Legal. E fala um pouco aí, quando que você acha que o livro vai estar pronto? Como que as pessoas... Aí, ó, a Laura está até perguntando aqui no chat nesse momento. Marcos, onde conta o seu livro? Olha, o livro, eu pretendo entrar ele com pré-venda, né, naquele sistema de financiamento coletivo, esse mês ainda, né? Essa semana que vem eu estou tratando disso, eu pretendo, depois da eleição, né, aqui no Brasil. Vai ser um bom presente de Natal, então. Vamos ver se consegue fazer uma campanha lá, que é a campanha que eles fazem, né? E aí eu vou enviar para todo mundo que for ali, vou enviar pelo correio, né, para as pessoas, o livro, né? Vai ter quem contribui mais, acho que a gente vai dar, aliás, 2 ilustrações, que o Baga fez 7 ilustrações para o livro, né? E eu pensei em quem der uma contribuição um pouco maior do valor mínimo ganhar as ilustrações do Baga, pelo menos umas 4 ilustrações em papel cartão no formato do livro, né? E eu vou mandar para as pessoas isso também. E aqui, o pessoal de Botucatu, quem quiser comprar, é só falar direto comigo, que aí eu levo na casa da pessoa, tudo.